Bom, após ter explicado o mecanismo de controle e as características do músculo estriado esquelético, eu vou explicar agora o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, como o nome diz, forma então a parede do coração. Todos os músculos que formam tanto as cavidades do coração, as cavidades superiores e as inferiores, os átrios e os ventrículos, são formados pelo mesmo tipo de músculo, o músculo estriado cardíaco. Este músculo é formado por células alongadas e ramificadas, ou seja, fibras musculares longas e ramificadas. Isso quer dizer que essas fibras musculares têm o citoplasma ou o sarcoplasma em contato direto com outra fibra muscular. E a membrana, o sarcolema, também não é totalmente separado. Essas fibras musculares também apresentam as estriações transversais, porque os miofilamentos de actina e miosina apresentam a mesma disposição com que ocorre nas fibras musculares estriadas esqueléticas, ou seja, da mesma forma, os filamentos finos e os filamentos grossos de actina e miosina estão intercalados, formando as faixas claras e faixas escuras. Além disso, as fibras musculares estriadas cardíacas apresentam os discos intercalares. Esses discos intercalares são complexos juncionais que mantêm as células unidas, como mostrado aqui nessa figura abaixo. Além de manter as fibras unidas, também é uma forma de manter conectadas o sarcolema e o sarcoplasma dessas fibras musculares vizinhas. Isso quer dizer que quando uma fibra muscular cardíaca inicia o potencial de ação, esse potencial de ação passa diretamente para outra fibra muscular vizinha, fazendo com que todas as fibras musculares daquele músculo iniciem o potencial de ação mais ou menos na mesma hora. As fibras apresentam no máximo 2 núcleos, e esses núcleos são centrais, diferentes das fibras musculares esqueléticas, que apresentam vários núcleos e os núcleos são periféricos. Aqui na fibra muscular cardíaca, são no máximo 2 núcleos e esses núcleos são centrais. O sistema de túbulos T e o retículo sarcoplasmático das fibras musculares esqueléticas não são tão bem organizados. Por isso, o sarcoplasma das fibras musculares se comunicam. Por isso, a existência dos discos intercalares e das ramificações, mantendo o sarcoplasma de uma célula em contato direto com o sarcoplasma de outra. Existem fibras musculares diferenciadas que iniciam e propagam o potencial de ação por todo o músculo. Essa é uma fotomicrografia de microscopia óptica ou microscopia de luz, mostrando então o corte
longitudinal das fibras musculares cardíacas. Aqui nós podemos observar a presença de núcleos centrais. Essas células apresentam mais de um núcleo, no máximo 2, mas esses núcleos são centrais, no meio da célula. Nós podemos observar que as fibras são ramificadas. Olha só, aqui o sarcolema de uma, aqui o sarcoplasma se comunicando dessa célula para esta, diretamente. Aqui outra ramificação, outra, aqui outra. E esses disquinhos, esses risquinhos mais escuros, são os discos intercalares. São junções que mantêm as células unidas e, ao mesmo tempo, mantêm uma comunicação direta dos citoplasmas, fazendo com que, quando uma célula inicie o potencial de ação ou receba, seja estimulada, recebendo, então, ativando a contração muscular, as outras também irão iniciar esse mesmo potencial de ação, fazendo com que todas façam a contração muscular ao mesmo tempo. Essa figurinha esquemática mostra, então, o coração, as suas 4 cavidades, os átrios, aqui as cavidades superiores, e aqui embaixo os ventrículos. Essa parte aqui em rosa, vermelho, é a parte esquerda, então átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E do lado de cá, átrio direito, ventrículo direito. O tecido que reveste toda a parte interna, a superfície interna por onde passa o sangue, é chamado de endotélio. Mas o tecido conjuntivo então forma o endocárdio. O miocárdio corresponde à parede, toda essa parte grossa, a parede de todo o coração, formado então por músculo estriado cardíaco. O epicárdio é o tecido que reveste por lado de fora, externamente, o coração, formada por uma camada de tecido epitelial, pavimentoso simples e tecido conjuntivo. Forma então o mesotélio, também chamado de epicárdio, aqui por fora. Tanto os átrios quanto os ventrículos são formados então por músculo estriado cardíaco. O estímulo, o potencial de ação que inicia a contração muscular nesse tipo de músculo é involuntário. Sistema de condução do impulso. Existe então o nodo sinusal ou nodo sinoatrial, o nodo atrioventricular, o feixe atrioventricular de His e as fibras de Purkinje. São todas fibras musculares estriadas um pouco diferenciadas, que têm a função de conduzir este impulso, esse potencial de ação, para que todo o coração contraia na mesma hora. Na verdade, para que o átrio se contraia todo na mesma hora
e os ventrículos se contraem também na mesma hora. O músculo cardíaco é estimulado também por fibras simpáticas e parasimpáticas, que vão influenciar no estímulo ou no início do potencial de ação. Mas o controle total, o controle é feito pelo nodo sinusal ou sinoatrial. O nodo sinusal fica localizado logo aqui na parte inferior da veia cava. É formado por um grupo de células, ou seja, de fibras musculares, que iniciam o seu próprio potencial de ação. É como se fizessem uma contagem regressiva e no final dessa contagem iniciasse o potencial de ação, fazendo a abertura dos canais de sódio. Após a abertura dos canais de sódio, as células ou as fibras ficam positivas, ocorrendo assim a abertura dos canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Com a liberação dos íons cálcio para o sarcoplasma, inicia o potencial de ação, ou seja, inicia o processo de contração muscular, já explicado no vídeo anterior, que ocorre da mesma forma que no músculo estriado esquelético. Então, as fibras musculares que compõem o nodo sinusal são também chamadas de marcapasso natural do coração, porque é a partir daqui, do nodo sinusal, que inicia a contração de todo o coração. Esse potencial de ação iniciado no nodo sinusal é espalhado por todas essas fibras musculares. Ele é então conduzido por todo o átrio, fazendo com que todas as células que formam os músculos do átrio se contraem na mesma hora. Após a contração, ou seja, após o potencial de ação passar por todas as fibras musculares atriais, o potencial de ação chega, então, no nodo atrioventricular, localizado aqui na parede inferior do átrio direito. Quando esse potencial de ação chega aqui ao nodo atrioventricular, ele é retardado, ele é desacelerado. Por quê? Para dar tempo de todo o átrio se contrair. O átrio ele tem que se contrair primeiro que o ventrículo, para que então ocorra toda a ejeção do sangue que está aqui na cavidade atrial para dentro da cavidade ventricular. Após a contração do átrio, esse potencial de ação, então, é liberado para o feixe atrioventricular e para as fibras de Purkinje. Esse feixe e as fibras de Purkinje têm a função de acelerar e distribuir o potencial de ação por todas as fibras dos ventrículos.
fazendo com que todas as fibras musculares que formam a parede do ventrículo se contraem mais ou menos no mesmo tempo. Eu falei mais ou menos porque, obviamente, que as fibras musculares que estão mais perto do nó do átrio ventricular vai iniciar, veja bem, vai iniciar o potencial de ação por 0,000 milissegundos antes que as fibras musculares dispostas mais longiquamente do nó do átrio ventricular. Mas essa diferença não faz, essa diferença de tempo, né, de início do potencial de ação, no final das contas, não vai fazer diferença na contração do ventrículo como um todo. Isso quer dizer que o ventrículo vai sim contrair na mesma hora, mesmo que seja uma diferença de 0,00001 segundo. Então, o potencial de ação inicia no nódo sinusal ou sinoatrial. Ele é difundido por todo o átrio, fazendo com que todas as fibras musculares atriais façam a contração ao mesmo tempo. Isso faz com que o sangue seja bombeado do átrio para o ventrículo. Após a contração atrial, esse potencial de ação é repassado, na verdade, ao mesmo tempo que está acontecendo a contração atrial, o potencial de ação chega no nódo atrioventricular. E aqui ele tem que ser um pouco desacelerado, para que dê tempo de ocorrer a contração atrial. Após a contração do músculo que forma a cavidade, né, a parede dos átrios, esse potencial de ação é então difundido, é então distribuído por todas as fibras musculares que formam então a parede do ventrículo. Esse potencial de ação difundindo aqui em todas as fibras musculares fazem com que essas fibras entrem em contração muscular, ocorrendo a contração dos dois ventrículos ao mesmo tempo. À medida com que os ventrículos fazem a contração, o sangue no seu interior é bombeado para o interior das artérias. O sangue do ventrículo direito é bombeado para as artérias pulmonares e o sangue do ventrículo esquerdo é bombeado para a artéria aorta, aqui por trás. O potencial de ação do átrio não repassa para o ventrículo através dessa parede. Ele só é repassado para o ventrículo através do nódo atrioventricular. Por quê? Porque entre a parede do átrio e do ventrículo existe um tecido conjuntivo fibroso que faz o isolamento elétrico entre esses dois músculos. Portanto, o potencial de ação dessa fibra muscular não repassa, não é difundido dessa maneira para a fibra muscular do ventrículo. Então, o potencial de ação vai ser difundido, vai ser espalhado, né, fazendo o mesmo caminho sempre.
iniciado aqui no nodo sinusal, espalhado por todo o átrio, chega ao átrio ventricular, chega ao nódo atrioventricular e depois é repassado pelo feixe atrioventricular e depois pelas fibras de Purkinje. Como os átrios funcionam ao mesmo tempo e após a contração dos átrios ocorre a contração dos ventrículos ao mesmo tempo, nós chamamos de sincício atrial e sincício ventricular, como se o átrio e o ventrículo fossem apenas uma única célula, porque elas funcionam ao mesmo tempo. Sincício atrial, porque quando inicia o potencial de ação em uma célula, esse potencial de ação é repassado, é distribuído para todas as fibras musculares do átrio. Quando o potencial de ação chega em uma fibra do músculo ventricular, esse potencial de ação é repassado, é distribuído para todas as fibras musculares cardíacas que formam os ventrículos, fazendo então a contração muscular ao mesmo tempo. A contração do músculo cardíaco é rápida, forte, contínua e involuntária, porque quem inicia é o nódo atrioventricular. Oh, meu Deus, desculpa. Quem inicia o potencial de ação, essa contração, é o nódo sinusal, lá na parede da veia cava. Já o músculo liso é formado por fibras longas, núcleo único e central, diferente de todas as outras fibras estriadas. O músculo liso pode sofrer hiperplasia e hipertrofia. Hipertrofia quer dizer aumento do volume do sarcoplasma, aumento do volume da célula, enquanto hiperplasia significa aumento de células. Professora, se ocorre hiperplasia no músculo liso, isso quer dizer que essas células têm a capacidade de realizar mitose? Sim, exatamente. Por um estímulo, as fibras musculares lisas conseguem realizar mitose e formar mais fibras musculares lisas. Isso é possível sim no músculo liso, mas não no músculo estriado. As fibras musculares lisas são revestidas por uma lâmina basal e ligadas entre si por fibras reticulares. Isso quer dizer que também aqui no músculo liso existe um tecido conjuntivo reticular que mantém essas fibras unidas. As fibras do músculo liso são homogêneas, apresentam o sarcoplasma homogêneo, sem estriações. Por quê? Porque aqui no músculo liso, na fibra muscular lisa, os filamentos de actina e os filamentos de miosina não estão dispostos paralelamente. Portanto, eles não formam aquelas faixas, faixa I, faixa A, não existe linha Z e não existe também sarcômero, porque aqui os miofilamentos não estão dispostos da mesma maneira que na fibra muscular estriada. Esse tipo de músculo, o músculo liso, está presente na parede dos órgãos viscerais,
como, por exemplo, os vasos sanguíneos, a parede do estômago, do intestino, do útero, da bexiga. É formado, então, por músculo liso. Na fibra muscular lisa, não existe sarcômero e no filamento fino não há moléculas de troponina. O mecanismo de contração é diferente. O cálcio não é armazenado no retículo sarcoplasmático e as moléculas de miosina não formam filamentos grossos. A ligação da miosina com a actina só ocorre depois do aumento do cálcio no sarcoplasma. Esse cálcio, depois que ele penetra, mas penetra de onde? Do meio extracelular? Sim, do meio extracelular. Então, os canais de cálcio não estão no retículo sarcoplasmático, e sim no sarcolema. Após o estímulo, o potencial de ação, ou seja, a abertura dos canais de sódio no sarcolema, ocorre também a abertura dos canais de cálcio. O cálcio penetra no sarcoplasma, entra na célula e se liga com uma molécula chamada de calmodulina, formando um complexo. Esse complexo ativa as cadeias de miosina, fazendo com que a cabeça da miosina se ligue ao filamento de actina. O músculo liso é inervado por fibras do sistema nervoso simpático e do parasimpático. Por isso, dependendo do local, por exemplo, no olho, formando a íris, no estômago, no intestino, na bexiga, no útero, nos vasos sanguíneos, dependendo do local, o neurotransmissor que aciona, que estimula o potencial de ação pode ser a acetilcolina ou pode ser a noradrenalina. Devido ao mecanismo diferente, as fibras apresentam contrações lentas, geralmente mais fracas, mas também podem ser muito fortes. Mas elas geralmente são mais fracas e mais demoradas do que no músculo estriado. O músculo liso também pode ser estimulado por hormônios, como é o caso, por exemplo, do útero. Frente à concentração de ocitocina, o músculo liso do útero é estimulado e inicia a contração muscular. É o que acontece, por exemplo, no trabalho de parto. Aqui nós temos dois cortes, o corte transversal e o corte longitudinal de um músculo liso. Então, nós vemos aqui várias fibras musculares longas, com núcleos únicos e centrais. Observamos mesmo aqui no corte longitudinal que essa fibra muscular ela é homogênea. O seu sarcoplasma, ou seja, o seu citoplasma, é homogêneo, não contendo as estriações. Por quê? Porque os filamentos de actina estão dispostos por toda ao sarcoplasma, tá vendo? Ele liga uma ponta
uma parte interna do sarcolema, a outra parte interna do sarcolema da célula. Quando ocorre a formação do complexo cálcio-calmodulina, estimula então a molécula de miosina, que está enovelada, ela é estimulada, então ela fica esticadinha, e quando ela fica esticadinha, a cabeça da miosina consegue se ligar ao filamento de actina. Com o ATP, essa cabeça se movimenta puxando neste sentido e neste sentido o filamento de actina, fazendo a contração da fibra muscular em todos os sentidos, diferente da contração da fibra muscular estriada, que ocorre no sentido de comprimento. Aqui na fibra muscular lisa, ocorre tanto no comprimento como também no volume. Por quê? Porque os filamentos de actina estão dispostos em todos os sentidos dentro da célula. Correto? Essa figurinha mostra a localização das fibras musculares de cada tipo de músculo. Fibra muscular cardíaca, presente então no coração. Fibra muscular estriada esquelética, olha as estriações. Núcleos múltiplos e periféricos, presentes aqui nos músculos conectados aos ossos. E a fibra muscular lisa, o sarcoplasma homogêneo, sem estriações, formando então a parede dos órgãos viscerais. Finalizo então a aula sobre tecido muscular e o mecanismo de contração muscular dessas fibras. Qualquer que seja a dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou trazer no momento da nossa videoconferência no período de aula teórica. Agradeço a atenção até aqui e até a próxima aula.